E aí, tá ansiosa, ansioso para saber tudo sobre como montar sua reserva de emergência? Nesse vídeo eu vou te falar tintim por tintim os passos para chegar numa reserva de emergência boa para você. E no final ainda tem uma surpresinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta. Não tem nada pior do que a gente dormir sem saber como vai ser o dia de amanhã. Será que eu ainda vou ter trabalho? Será que eu ainda vou ter alguma renda? Se eu parar hoje de receber qualquer dinheiro, por quanto tempo eu consigo manter o meu padrão de vida? Para você ter uma ideia, 63% da população brasileira entrou na pandemia sem nenhuma reserva de emergência. Para a gente tirar essa sombra da nossa cabeça, é preciso que a gente monte um colchão de segurança. Para o caso de alguma emergência acontecer, a gente não precisa sair correndo para pegar dinheiro do banco e entrar na bola de neve de endividamento. E é por isso que eu fiz esse vídeo que vai te mostrar o quanto precisa ser a sua reserva de emergência e aonde você deve investir. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve para você estar sempre atualizado, porque sempre vem dicas fáceis de coisas que eu apliquei na minha vida, no dia a dia, que eu tenho certeza que vão ser boas para você também. Agora, vamos conversar sobre como calcular a sua reserva de emergência. Tudo em educação financeira é como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua. Porque cada um vive de uma maneira e não existe o certo ou o errado, existe o saudável e o não saudável. Quando a gente fala em montar em reserva de emergência, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quanto é o seu custo de vida. E isso não tem nada a ver com o quanto você ganha, isso tem a ver com o custo de vida mesmo. Quanto você precisa para viver na sua rotina. Lembrando que isso tem que incluir também o lazer, porque a vida não é feita só de obrigações. Para a gente ter uma vida saudável, a gente também tem que ter os momentos de prazer. Então hoje, para você pagar todas as suas contas de sobrevivência e ter os lazeres em família, ou mesmo as viagens, as coisas que você gosta e que você já faz, quanto seria o valor do seu mês? O quanto você precisa ganhar por mês para que acabe o mês zerado? Pronto, você chegou nesse valor? Esse é seu custo de vida mensal. Agora, para você saber qual que é a sua reserva de emergência, a gente tem algumas diquinhas básicas. Por exemplo, se você é um funcionário público que tem um trabalho que te dá estabilidade, você pode montar uma reserva de emergência que equivale a mais ou menos 3 meses do seu padrão de vida atual. Lembra, não é sobre o seu salário, é sobre o seu padrão de vida atual. Se você é um funcionário da iniciativa privada, tem boa empregabilidade, está ativo no mercado, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência que equivale a mais ou menos 6 meses do seu custo de vida mensal. Porque às vezes a gente sai de uma empresa ou para de receber nossos rendimentos e acha que vai conseguir se colocar de novo rapidamente no mercado. E não é o que acontece. Então, para você poder procurar um emprego com tranquilidade, não precisar aceitar qualquer coisa e realmente no foco do que você quer para a sua vida, se você tiver uma reserva de emergência de 6 meses, você vai poder ter mais tranquilidade para procurar um emprego ideal para você. Agora, se você é um empreendedor ou um autônomo, o ideal é que a sua reserva de emergência equivale a mais ou menos 12 meses da sua vida. Porque se tudo der errado no caminho, você tem um tempo hábil para colocar o seu negócio de novo na reta ou mesmo voltar para o mercado tradicional de trabalho, dá tempo de acertar a rota sem se desesperar. Muitas empresas fecham pelo desespero mesmo do novo empreendedor. Fala, meu Deus, se isso não der certo, como que eu vou viver? Então, quando você tem uma reserva, você consegue ter mais tranquilidade para tocar o seu negócio. Isso tudo são exemplos, obviamente você tem que sempre pensar na sua vida, o quanto você aguenta viver inseguro, o quanto segurança é importante para você. Você pode aumentar ou diminuir o valor da sua reserva para isso. Mas aonde eu invisto uma reserva de emergência, eu não sei nem por onde começar. Bom, todos os investimentos têm 3 características. Eles têm risco, sim, todo investimento tem risco. Eles têm uma rentabilidade, que é o quanto ele vai te pagar ou o quanto ele pode te pagar. E ele tem a liquidez, que quer dizer, quando que eu consigo pegar aquele dinheiro de volta. No caso da reserva de emergência, o principal fator desses 3 é a liquidez. Porque se ele é para uma emergência, você precisa saber que você querendo pegar esse dinheiro, você consegue ele rapidamente. Então, é o único ponto, ou melhor, o principal ponto que você vai levar em consideração. Então, eu vou te falar agora alguns investimentos na prática que você pode começar a investir hoje mesmo. O primeiro que você pode pensar é a poupança, mas nós não vamos falar dele nesse vídeo.
Porque a poupança atualmente rende muito, muito pouco e tem perdido muito para a inflação. Então, apesar de sim ser um investimento de liquidez diária, eu vou apresentar algumas opções um pouquinho melhores para vocês. A primeira delas é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título de renda fixa pública, quer dizer, você vai emprestar dinheiro para o governo e ele vai te pagar uns juros por esse dinheiro que você emprestou para ele. O Tesouro Selic tem liquidez diária, você vai aplicar, se você precisar do dinheiro, você vai pedir no dia seguinte, ele já vai estar na sua mão. Ele rende 100% da Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E aqui eu vou te falar por que a poupança não é uma boa escolha. A poupança atualmente rende 70% da Selic. Se eu tenho um investimento tão seguro quanto a poupança, que rende 100 e a poupança rende 70, por que eu vou deixar no 70, né? Então o Tesouro Selic já é melhor por aí. Outro fator é que o Tesouro Selic, ele é rentabilizado, quer dizer, todo dia tem juros sobre juros, baseado na Selic. A poupança não. A poupança ela só rentabiliza no aniversário. Então, se você tirar um dia antes da data que você colocou o dinheiro lá no começo, você vai ter perdido a rentabilidade daquele mês. Então, sim, o Tesouro Selic se apresenta como a melhor opção para quem quer muita segurança nesse investimento, porque ela é tão segura quanto a poupança e ela é garantida pelo Tesouro Nacional. A segunda opção é o CDB. Nesse caso, você vai emprestar o seu dinheiro para um banco e o banco vai te pagar uns juros por esse dinheiro emprestado. A segurança é um pouquinho menor do que a segurança do Tesouro. Acontece que existe uma garantia que chama FGC, que a gente também pode conversar sobre isso em outro vídeo, e que vai garantir que se você tiver até 250 mil, você pode receber esse dinheiro de volta. Então, se você optar por investir num CDB, o que você tem que procurar? Se ele tem a garantia do FGC, você pode filtrar lá na sua corretora se ele é de liquidez diária, porque senão, quando você abre lá a página da corretora, vão aparecer milhares de CDBs, você não vai nem saber por onde procurar, né? Então, quando você abrir a página da sua corretora, você vai filtrar da seguinte maneira: tem FGC? Ok. Ele é de liquidez diária? Sim, ele serve para reserva de emergência. E aí você vai filtrar pelo valor que você tem para investir. Porque existem CDBs que você pode investir a partir de R$1 e existem CDBs de 50, 100, 500. Fazendo esse filtro já vai diminuir bastante o número de produtos que vão estar à sua disposição. Todos os meses, quando você for investir de novo num CDB, você vai entrar na sua corretora, fazer o mesmo filtro e investir no CDB que estiver disponível. Já lá no Tesouro Selic, você já pode deixar programado o investimento todos os meses para ele acontecer automaticamente. A terceira opção chama Fundo DI. O que são Fundo DI? São fundos de investimento que investem, na verdade, nessas opções que eu falei, no Tesouro Direto e investem também em títulos de bancos mais seguros. A diferença é que quando você investe num fundo, você vai estar comprando uma cota desse fundo, eu vou estar comprando uma cota desse fundo, várias pessoas vão estar comprando uma cota deste fundo e o gestor vai ter um poder de compra muito grande para estar comprando bons títulos e às vezes eles conseguem coisas melhores do que a gente. Mas no caso do fundo DI, ele tem um compromisso de ser renda fixa. Então, na verdade, ele vai estar sempre procurando dar a mesma taxa, uma taxa muito semelhante do que esses outros produtos dão para você. Mas sim, ele é uma opção. Como encontrar o fundo dele? Você vai entrar na sua corretora, vão existir vários fundos. Você vai ter que procurar por fundos de taxa zero, porque não tem porque você pagar uma taxa para isso, sendo que você pode investir direto nos produtos sem taxa, né? Então você procura fundo de taxa zero de liquidez diária. Também vai ser um ótimo filtro para você procurar. Se aparecer mais de uma opção com essas características, clica nele, lê a lâmina, que na verdade é uma folha, que vai te explicar exatamente onde ele investe. Se você concordar com o que ele está dizendo que vai fazer, você pode investir através do fundo dele. A última opção que eu queria dar para vocês são as contas remuneradas. Eu deixei ela por último porque ela tem uma pegadinha. As contas remuneradas são aquelas contas de pagamento que a gente tem e que o dinheiro, quando está lá, ele fica sempre rendendo. A pegadinha é que às vezes não fica muito claro para você o quanto ele está rendendo. Eu tenho clientes, por exemplo, que quando eu pedi para olhar o quanto estava rendendo essa conta remunerada deles, estava rendendo 60%, 70% do CDI. Eram péssimas escolhas. Então, se você tiver uma conta dessas, que se chama conta remunerada, que está sempre rendendo, vê lá com o banco o quanto ele está te pagando. Se ele estiver te pagando acima de 100% do CDI e você achar mais prático deixar esse dinheiro lá nessa conta remunerada, pode sim deixar. Só cuidado, porque como é muito fácil você pegar esse dinheiro,
é uma tentação e você pode cair nela e de repente usar sua reserva de emergência para uma coisa que não é uma emergência. Agora que você já sabe como calcular o valor da sua reserva e aonde colocar a sua reserva, eu quero que você coloque aqui nos comentários as suas dúvidas sobre investimentos, tanto para reserva, para aposentadoria, para metas, enfim, o que você gostaria de saber sobre investimentos. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu estou montando um material super especial que vai estar sendo lançado daqui a pouquinho e eu vou fazer ele pensando em você, em quais são as suas dúvidas, porque aqui é uma troca, a gente aprende uns com os outros. Então, coloca a sua pergunta aqui ou pode até me mandar por e-mail se você quiser, ou mesmo lá no Instagram, pode colocar no direct. O importante é que você não fique com dúvidas, porque o que move o mundo são as perguntas. Você faz as perguntas, eu trago as respostas. Te espero aqui no próximo vídeo.